O quinto domingo de setembro corresponde ao 26º domingo do tempo comum, com o tema A Palavra Sem Dono. Este dia da Bíblia, que conclui este mês de setembro, sublinha que a Palavra de Deus é luz para a nossa vida e que é proclamada por quem Deus quer, não é propriedade exclusiva de ninguém. No livro dos Números, capítulo 11, versículos 25 a 29, já mostramos ali uma cena que mostra que ninguém é dono. Moisés, idoso, se vê incapaz de continuar a dirigir o povo. Sozinho não posso mais carregar esse povo, dizia. O Senhor lhe propõe escolher 70 anciãos que, ungidos pelo Espírito, o ajudem na tarefa. Deus derrama seu Espírito sobre eles e eles profetizam, mas não continuam. 2 que não estavam no grupo, porém, se põem a profetizar. Josué vê nisso um abuso e diz a Moisés: manda que eles se calem. Moisés, porém, se alegra com o fato deles poderem falar. E diz: oxalá todos recebessem o Espírito e profetizassem. Moisés, sem ciúmes, sente-se feliz por aqueles que evangelizam. Nós corremos o risco de querer fazer tudo sozinho como Moisés. Ou pior, de não dar vez a ninguém, ou até do ciúme de Josué, que impede o trabalho de quem não é do grupo e quer evangelizar. Pelo batismo, todos somos profetas, sacerdotes e reis, chamados a falar em nome de Deus e anunciar seu reino, a santificar os ambientes onde vivem e trabalham, a usar o poder para cuidar com retidão de tudo e de todos como criaturas de Deus. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6, fala da denúncia do acúmulo de riquezas de alguns à custa da miséria de muitos. E esta realidade continua a acontecer. Marcos, capítulo 9, versículos 38 até 47, mostra que ninguém é dono de Cristo. Os apóstolos não conseguem expulsar o espírito mudo de uma pessoa, mas uma pessoa fora do grupo consegue, em nome de Jesus. Os discípulos se mostram insatisfeitos. Jesus rejeita o exclusivismo. Não lhe proíbam. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Estas leituras que ouvimos neste domingo lembram essas duas verdades, portanto. Primeiro, a palavra de Deus não é monopólio de ninguém, deve ser anunciada por todos. Oxalá todo o povo profetizasse. Segundo, o nome de Jesus não é monopólio de ninguém. Mais do que pertencer ao grupo de Cristo, o importante é estar em sintonia com Ele. Devemos ser amigos de Jesus, não donos. Assim, as igrejas separadas que falam em nome de Jesus não são inimigas, mas podem ser parceiras no trabalho do reino, se vivem o que falam. O reino não cria grupo fechado e fanático que se põe como dono de Deus e de suas propostas. Deve ser uma comunidade que reconhece não ter todo o bem e a verdade e se alegra com as pessoas que buscam a Deus com sinceridade, que fazem o bem, que praticam com lealdade a verdade, a justiça, o amor, mesmo sem pertencer ao nosso grupo. Por que invejar os que fazem o bem que nós não temos coragem de fazer? Jesus não quer de sua igreja um gueto fechado, mas um rebanho aberto a outras ovelhas que ainda não são do seu rebanho. A igreja deve estar sempre atenta aos sinais dos tempos, em constante renovação, deixando-se guiar sempre pelo Espírito do Senhor. O apelo de Jesus para não escandalizar os pequenos é de acolher estes pequenos e pobres, os que erram e os que se afastam, os que têm fé fraca e os que são marginalizados pela sociedade. Nosso exemplo deve levá-los a seguir Cristo e não afastar-se dele. Nas comunidades,
Há pessoas capazes de gestos incríveis de doação, de entrega e de serviço. Mas há pessoas preocupadas em proteger o próprio espaço de poder e de prestígio. São os donos do santo, das coisas da comunidade, que levam muita gente a se afastar dela. Só elas sabem e são capazes. Só elas dão o palpite certo. Essa gente não serve à comunidade, mas a si mesmo, a seu orgulho e vaidade. E nós, o que podemos responder diante de tudo isso? Defendemos os interesses de Deus ou os nossos interesses? Esta palavra é forte, que Deus abençoe e nos ajude a discernir sempre a causa de Deus e dos irmãos e não a nossa, de um modo egoísta, de um modo fechado. Que Deus abençoe a todos, iluminados por esta palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.